MPT. Eu fiz uma inversão aqui, eu vou começar primeiro pelos procuradores de trabalho, porque os procuradores, na verdade, eles estão quase no finalzinho desses artigos aí. Os procuradores de trabalho são designados para funcionar junto aos TRTs, trabalham nos TRTs, e na forma das leis processuais os litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesse de menor e incapazes. A designação de procurador de trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria depende de autorização do Conselho Superior. Os procuradores do trabalho são notados nos ofícios, nas procuradorias regionais do trabalho, nos estados e também no Distrito Federal. Procurador do trabalho onde ele trabalha, nos ofícios das procuradorias regionais do trabalho. Ok, nenhuma polêmica com relação a procurador do trabalho. Unidades de lotação e administração. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho, lá em Brasília, e nas Procuradorias Regionais do Trabalho, são unidades de lotação e também de administração do MPT, PGT e as Procuradorias Regionais do Trabalho, PRTs. Procuradores Regionais de Trabalho são designados para oficiar junto aos TRTs também. Em caso de vaga ou de afastamento do subprocurador-geral do trabalho por prazo superior a 30 dias, pode ser convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho, mediante aprovação do Conselho Superior, um PRT para substituí-lo. Então já podemos dizer que o Procurador Regional do Trabalho substitui Subprocurador-Geral do Trabalho, quando este é afastado ou ocorre vaga por prazo superior a 30 dias. Quem substitui? O Procurador Regional do Trabalho. Como é feito isso? Ele é convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho, no caso o Conselho Superior precisa aprovar, e aí ele vai substituir. Os procuradores regionais são notados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos estados e também no Distrito Federal. Subprocuradores Gerais do Trabalho. Os subprocuradores gerais do trabalho são designados para oficiar junto ao TST e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. A designação de subprocurador-geral do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes também precisa de autorização do Conselho Superior. Cabe aos subprocuradores gerais do trabalho privativamente o exercício das funções de corregedor-geral do MPT, coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, coordenação geral do MPT e a coordenação da Câmara, cabe aos subprocuradores gerais do trabalho, subprocuradores gerais do trabalho, privativamente, o exercício das funções de corregedor-geral do MPT e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Os subprocuradores gerais do trabalho são notados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho. Corregedoria do MPT. A corregedoria é dirigida pelo Corregedor-Geral, que é um órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do MP.
O corregedor-geral é nomeado pelo PGT dentre os subprocuradores gerais do trabalho. Um subprocurador-geral exerce o cargo de corregedor-geral do MPT. No caso, ele precisa entregar uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para um mandato de 2 anos, renovável uma vez. Não podem integrar a lista tríplice membros do Conselho Superior. São suplentes do corregedor-geral os demais integrantes da lista tríplice na ordem em que os designar o procurador-geral. O corregedor-geral pode ser destituído por iniciativa do procurador-geral do trabalho antes do término do mandato, pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. O corregedor-geral do trabalho é nomeado pelo procurador-geral do trabalho, dentre os subprocuradores. Eles, primeiramente, devem fazer parte de uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para um mandato de 2 anos, renovável uma vez. Não pode integrar a lista tríplice membros de Conselho Superior. O próprio Conselho Superior que está elaborando a lista. São suplentes do corregedor-geral os demais integrantes da lista tríplice na ordem que os designar o procurador-geral do trabalho. O corregedor-geral pode ser destituído. Quem tem a iniciativa para destituí-lo? O PGT, antes do término do mandato, pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Incumbência do corregedor-geral do MP. Do MPT. Corregedor-geral. Qual é o papel dele? Pode participar, mas não tem direito a voto, de reuniões do Conselho Superior. Pode realizar de ofício ou por determinação do PGT ou do Conselho Superior correições e sindicâncias, apresentar relatórios, instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instalação de PA consequente. Acompanhar o estágio probatório dos membros do MPT, propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do MPT que não cumpre as condições do estágio probatório. Então, tudo isso aqui não é incumbência do Procurador-Geral do Trabalho, não é incumbência de outro órgão, é incumbência do Corregedor-Geral do MPT, que por acaso é um dos subprocuradores gerais do trabalho. Então, pode participar sem direito a voto de reuniões, óbvio, participar qualquer um pode deles. Realiza de ofício por determinação do PGT correções e sindicâncias, instaura inquérito, acompanha estágio probatório e propõe, ele não exonera de ofício, ele propõe a exoneração de membro do MPT que não cumpre condições do estágio probatório, não é de ofício. Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. A Câmara de Coordenação e Revisão do MPT é um órgão de coordenação, integração e também de revisão do exercício funcional da instituição, que é a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Coordenação, óbvio, já tem um nome, integração e revisão do exercício funcional da instituição. Essa Câmara ela é organizada por ato normativo e também pelo regimento interno, que deve dispor sobre seu funcionamento, e elaborada pelo Conselho Superior, regimento interno. A Câmara tem 3 membros do MPT. Um indicado pelo PGT e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, o MPT. Um pelo PGT
e 2 pelo Conselho Superior do MPT, juntamente com seus suplentes para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau na carreira. Um indicado pelo PGT, 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, sempre possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles é designado pelo PGT para a função executiva de coordenador. Dentre os integrantes da Câmara, que são 3, um fica com a função de coordenador da Câmara, que indica o Procurador-Geral do Trabalho. Competência da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Deve promover a integração e coordenação dos órgãos institucionais, observando o princípio da independência funcional. Manter intercâmbio com órgãos e entidades que atuem em áreas afins. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do MPT. Resolver sobre distribuição especial de feitos e procedimentos quando a matéria possui natureza ou relevância assim exigir. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Sobre distribuição de feitos. Decidir os conflitos de atribuição entre órgãos do MPT. Conflitos de atribuição. Tudo isso é resolvido pela Câmara de Coordenação e Revisão. Esse aqui, ó, 4 e 5, eles não podem ser exercidos de qualquer forma. Resolver sobre distribuição especial de feitos, procedimentos quando a matéria por sua natureza e relevância sem exigir. E também resolver sobre distribuição especial de feitos, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Tudo isso aí precisa seguir critérios objetivos previamente definidos pelo Conselho Superior. Agora então vamos falar sobre o Conselho Superior. Quem que preside o Conselho Superior do MPT? O PGT. E agora vamos para a composição do Conselho Superior. O PGT e o vice-PGT, que são membros natos do Conselho Superior. 4 subprocuradores gerais do trabalho. Não são todos procuradores, são só 4. Eleitos para um mandato de 2 anos, mandato de 2 anos, por quem? Pelo Colégio de Procuradores, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitido uma reeleição. Então, são 4 subprocuradores gerais de trabalho eleitos por mandato de 2 anos, pelo Colégio de Procuradores.
e 4 subprocuradores gerais do trabalho eleitos para mandato. Tá, são na verdade 8 subprocuradores. 4 são eleitos. 4 são eleitos pelo colégio e 4 eleitos para mandato de 2 anos também, a mesma coisa, só que a diferença é que eles são eleitos pelos pares deles, ou seja, os próprios subprocuradores mesmo que escolhem quem que vai ser o integrante do Conselho Superior do MPT. No caso dos incisos 2 e 3, serão suplentes dos membros que tratam os demais votados em ordem decrescente, observados critérios gerais de desempate. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos em caso de vacância. Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. Anyone that bring the pressure to the party. And you know. She say, do you love me? I tell her only. O Conselho Superior do MPT reúne-se ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinário quando convocado pelo PGT ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Salvo disposições contrárias, as deliberações do Conselho são tomadas por maioria de votos, presente maioria absoluta dos membros. Em caso de empate, prevalece o voto do presidente, exceto em matéria de sanção. Neste caso, prevalece a solução mais favorável ao acusado. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar que se faça por sigilo. Competência do Conselho Superior do MPT. Exercer o poder normativo no âmbito do MPT, observados os princípios dessa lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar. Então, quem exerce poder normativo não é o presidente do MPT, não é o Procurador-Geral do Trabalho. Quem exerce o poder normativo no âmbito do MPT é o Conselho Superior do MPT. Então, também tem competência para elaborar e aprovar o regimento interno deles, o regimento interno do Colégio de Procuradores, o regimento interno da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, o regimento interno deles mesmos, o Colégio de Procuradores, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Também normas e instruções para o concurso do ingresso na carreira, normas sobre designações para os diferentes ofícios do MPT, critérios para distribuição de procedimentos administrativos e qualquer outro feito no MPT, critérios de promoção por merecimento na carreira, procedimento para avaliar o cumprimento de condições do estágio probatório, aí vem indicar integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT,
propôs a exoneração do PGT, Procurador-Geral. Quem propõe a exoneração é o Conselho Superior, destituir por iniciativa do PGT pelo voto de 2/3 de seus membros antes do término do mandato o Corregedor-Geral. Elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Elaborar lista tríplice para Corregedor-Geral do MPT. Aprovar a lista de antiguidade do MPT e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Indicar o membro do MPT para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2 da linha D da Constituição. Opinar sobre designação de membro do MPT para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas a funções da instituição, opinar sobre o afastamento temporário de membro do MPT, autorizar designação em caráter excepcional de membros do MPT para exercício de atribuições processuais perante juízes e tribunais de ofício diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Determinar a realização de correções, sindicâncias e apreciar relatórios correspondentes. Determinar a extração de processos administrativos em que o acusado seja membro do MPT. Determinar afastamento e exercício de funções de membro do MPT. Designar comissão de PA. Decidir sobre cumprimento de estágio probatório por membro do MPT, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro por interesse público. Tá vendo? Aqui, ó. É o Conselho Superior, não é o Procurador-Geral do Trabalho. É por isso que é importante ver os detalhes. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros que o PGR ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do MPT. Opinar sobre o pedido de reversão de membro da carreira. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de vagas de carreira. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira. Designar membros. Tudo isso aqui é do Conselho Superior. O procurador então serve para quê? Aprovar proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do MPU, exercer outras funções atribuídas na lei, aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes a impedimentos, suspeição dos membros do MPT. As deliberações relativas ao inciso 1, a linha A e E. É o de roxo que são os destaques aqui, hein? Esse aqui eu só coloquei porque eu já tinha visto em questão. 13, 14. Quinze, 17. Então, a linha A e E, 11, 13, 14, 15 e 17. Essas deliberações somente podem ser tomadas com voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Então, vamos colocar esses incisos aqui tudo coladinho um no outro, para não
confundir. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Vou colocar aqui em cima do 2. Então aqui vai ficar parágrafo único só para cá. Colégio de Procuradores. Colégio de Procuradores, quem preside é o PGT. É integrado por todos os membros de carreira em atividade, aposentados não, no MPT. Então, o Colégio de Procuradores, presidido pelo PGT, integrado por todos os membros de carreira em atividade do MPT. Atribuições do Colégio de Procuradores: elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, tudo aqui é plurinominal, facultativo e secreto. Lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho. Olha só. A lista é tríplice. Elaborar mediante voto plurinominal, facultativo e secreto de novo. Lista sextupla para a composição do TST, sendo elegíveis os membros do MPT com mais de 10 anos de carreira, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Já estão sabendo disso, a Constituição tem, jovem. Elaborar mediante voto por... De novo, não vou ler mais não. Lista sextupla para os tribunais regionais do trabalho dentre os procuradores com mais de 10 anos de carreira. Eleger dentre os procuradores gerais do trabalho, mediante voto, não vou ler mais, 4 membros do Conselho Superior do Trabalho. Vou ler sim, tudo nominal, facultativo e secreto. Para os fins previstos neste artigo, prescinde-se de reunião do Conselho de Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo disposição do regimento interno. Não precisa de reunião de colégio. Só seguir o regimento interno exigir o voto da maioria absoluta dos eleitores. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reúne-se em local designado pelo PGT, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. O regimento interno do Colégio de Procuradores deve dispor sobre seu funcionamento. PGT. PGT é o chefão do MPT. Quem nomeia ele é o PGR. A idade mínima é 35. O tempo de atividade tem que ser no mínimo 5. Dentre os integrantes de lista tríplice, de que forma que ele é nomeado? Escolhe-se integrante de lista tríplice, mediante voto, já sabe, né, plurinominal, facultativo e secreto pelo Colégio de Procuradores. Duração do mandato é de 2 anos. Permite recondução? Sim, observando-se o mesmo processo de eleição. Não há número suficiente de candidatos na idade, pode concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. A exoneração do PGT antes do término do mandato é proposta ao PGR pelo Conselho Superior mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. PGT designa dentre os subprocuradores o vice-PGT, que deve substituir em seus impedimentos. Em caso de vacância, exerce o cargo de vice-presidente do Conselho Superior até o seu definitivo provimento. Compete ao PGT exercer as funções atribuídas ao MPT junto ao plenário do TST, propondo ações cabíveis, manifestando-se em processos de sua competência.
Agora sim vem as atribuições do PGT: representar, integrar como membro nato e presidir Colégio de Procuradores, Conselho Superior do MPT e Comissão de Concurso. São três. Ele é onipresente nesses órgãos: Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do MPT e a Comissão de Concurso. No meio, o Corregedor Geral do MPT, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior, designa um dos membros e o coordenador designa um dos membros, um só dos membros, e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. São três. Ele designa, observados os critérios de lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do MPT. Designação de chefes da Procuradoria. Decide. O que ele decide aqui? Em grau de recurso, conflito de atribuições entre órgãos do MPT. Mas em grau de recurso, não é toda hora não, só em grau de recurso. Determina a abertura de correição, sindicância de inquérito administrativo, determina a instalação de inquérito ou PA contra servidor, serviço auxiliar, decide processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor, aplicando as sanções que sejam de sua competência como o Procurador-Geral do Trabalho. Decide, atendendo a necessidade de serviço, sobre remoção, pedido ou permuta. Olha só isso aqui. Também teve questão. Decide, ele é o Procurador-Geral do Trabalho, não é o Conselho Superior, não. É ele mesmo que decide, atendendo à necessidade de serviço sobre remoção a pedido ou permuta, alteração parcial da lista bienal de designações. Autoriza afastamento de membros do MPT ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos. Dá posse aos membros, designa membro para. Olha o que ele está designando aqui. Os membros do MPT são os procuradores, para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. Designa membros do MPT para integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Assegurar a continuidade de serviço em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento, suspeição do titular, existência ou falta do substituto designado. Homologa, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Faz publicar aviso de existência de vaga na votação e na relação bienal de designações. Propõe ao PGR, ouvido o Conselho Superior, a criação e extensão de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Elabora a proposta orçamentária do MPT, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. Ele que elabora a proposta, não é ele que aprova, ele submete para aprovação ao Conselho Superior. Quando eu falo Conselho é porque é superior mesmo. Encaminha o PGR a proposta orçamentária do MPT após a aprovação pelo Conselho Superior, organiza a prestação de contas, pratica atos de gestão, elabora relatório, coordena a atividade do MPT, exerce outras atribuições também. As atribuições podem ser delegadas ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão. As incisos 14, a linha A, ao coordenador da Câmara de Coordenação, as dos incisos 14, a linha C. Achei estranho mesmo. Vou botar de aqui de roxo.
Desse mesmo. O que mais que ele pode delegar? 14 ali na C e o 23. Esse aqui pode ser delegado, né, ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão. Chefes de Procuradoria Regional do Trabalho dos Estados. Distrito Federal. O 1, inciso 1. Aqui no estado, ele não precisa ir lá no estado, ele vai, delega, quem vai me representar lá vai ser você, eu não posso ir. Estou ocupado. 14, a linha C. De novo. Ah tá, 14 também, a linha C. 21. Então acaba que são os mesmos que pode delegar, são praticamente mesmo. Então aqui, a Câmara de Coordenação e Revisão fica com os incisos 14, a linha C e 23. E os chefões, os procuradores nos estados, ficam com representação, 14 também C, 21 que é elaboração de não prática de autogestão, e o 23 que é o que? Coordenação de atividades, MPT. 23 mesmo? É. MPT. Competência MPT, exercício as seguintes atribuições dos órgãos de justiça do trabalho. Isso aqui a gente já está careca de saber. Ações necessárias, recolher decisões de justiça do trabalho, quando necessário. Vamos devagarzinho, porque vai e depois eu queria dar uma citadinha melhor nisso aqui. Vou deixar aí na tela. Um pouquinho.
Aí vem os órgãos, eles perguntam, né? Os órgãos PGT, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão, Corredoria Geral, Subprocuradores, PRT, Procuradores, que é o cargo inicial. Então é isso aí. Espero ter contribuído com mais esse assunto. E boa sorte para mim mesmo.